Hoje eu tinha muitas coisas pra fazer. Eu fiz algumas. Eu tinha que ler 1, 2, 3, 4 textos e 2 livros. Eu li 2,5. Não dos livros. Eu tô lendo Grandes Sertão Veredas. Eu não sei nem dizer se é pra faculdade ou não, porque, tipo, a gente tá estudando Guimarães Rosa. E meu professor comentou que a gente tinha que ler, mas, tipo, eu não tenho certeza se era, tipo, leiam ou, tipo, leiam aí. De qualquer forma, aqui estamos nós. Eu tô na página 59. Ele tem 437. Não sei o que dizer. Hoje, mais cedo, eu li 2 textos sobre Guimarães Rosa. Um deles era sobre primeiras histórias, chama Mundo em Perspectiva. Esqueci o nome do autor, acho que é o Costa Lima. E aí depois eu também li O Mundo Misturado, que inclusive também tá nessa edição aqui, mas eu acabei lendo ele no PDF que eu tinha. Nossa, que satisfatório. Eu cometi provavelmente um grande erro. Eu fiquei acordando até tarde pra terminar esse livro, porque faltava, tipo, 40 páginas, eu acho. E eu falei, tipo, mano, esse livro é rápido de ler, eu vou ler. Eu dei 4 estrelas pra ele, embora eu não tenha tanta certeza, assim, dessa avaliação, porque, tipo, eu gostei muito dele, mas ao mesmo tempo, tipo, ele tem alguns erros. Algumas coisas que eu não gostei tanto. Eu não sei o que dizer. Eu sinto que quando eu tiver a opinião um pouquinho mais formulada, eu falo sobre ele. Enfim, de qualquer forma, eu tô muito ansiosa pra ler a sequência. Eu tava conversando com vocês no Instagram, e aí me disseram que ele fica bem melhor nos próximos livros, e de fato eu tenho esperança disso, porque, tipo, esse livro, eu sei que ele tem potencial, e foi uma fantasia muito legal de ler, mas ao mesmo tempo, tipo, algumas coisas eu ficava, ai... Mas assim, se elas vão ser desenvolvidas nos próximos livros, então tá tudo certo, tá tudo ótimo, estarei lendo os próximos. Tô me sentindo bem Rory Gilmore hoje. Hoje eu perdi minha primeira aula, porque eu cheguei atrasada, então eu acabei indo pra biblioteca pra ficar estudando atualizações de Grandes Sertão Veredas. Eu cheguei até a página 125, ontem eu estava na 57, então assim... Eu tenho esperança de que hoje eu consiga chegar até 150, porque só isso daqui. Então assim, é pouca coisa. Aquelas, né? Mas enfim... E eu tô bem investida, mas agora eu tô bem chateada, na verdade, porque eu recebi spoiler. Não só lendo O Mundo Misturado, mas eu recebi spoiler no grupo da sala. Mas ainda estou ansiosa para descobrir tudo. Eu li um texto para
Yelp, que se chama Linguagem e Diálogo, do Fraco. Depois eu li Questões Sociopolíticas Associadas à Linguagem. E agora eu tenho que ler Retórica. O que eu acho mais triste de ter que ler Retórica é que não só ter que ler Retórica, mas agora foi me informado de que essencialmente eu preciso terminar logo porque eu preciso ler parte da Retórica Herênio. Que, tipo assim, eu não vou ler tudo porque tem 200 páginas, eu não tenho tempo para ler isso. Assim, eu vou ler a parte que vai ser tratada em aula e vai ser isso. E eu tenho que ler a Oratória do Cícero, que, graças a Deus, é um pouquinho menor, acho que tem umas 40 páginas, que é a defesa, em defesa do poeta Arques. Assim, eu também fiz algumas anotações, li esse artigo. Eu tenho que começar logo meu fichamento, porque eu tenho 2 semanas pra fazer, e tem 80 páginas. E é isso daí. Eu falei, gente, no vlog passado eu falei que eu ia começar esse livro, eu ainda não comecei. Porque honestamente todo o tempo livre que eu tenho, e também o tempo não livre, eu estou usando para ler Grande Sertão Veredas. Eu não vou mentir, desde ontem eu não li muita coisa, eu li 10 páginas. Mas assim, eu não tô indo com muita pressa, porque honestamente eu não sei qual é o prazo que eu tenho pra ler esse livro. O plano é terminar ele, tipo, sei lá, até o fim da semana que vem. Mas como ele é um livro, não só um livro longo, mas ele é um livro do Guimarães Rosa, eu não tô indo com muita pressa. Até porque é muito difícil de entender. Tipo assim, o tanto de vezes que eu tive que marcar coisa de palavras que eu não entendi, eu simplesmente não tive tempo de pensar. Até porque às vezes eu estou no meio do ônibus e não simplesmente dá pra eu parar. Só um segundo. Eu consegui fazer umas anotações interessantes. Eu quero reler O Mundo Misturado, que é o texto que eu tive que ler pra minha aula de estudos literários, sobre esse livro, porque, principalmente agora que eu sei um pouco mais sobre a história, mas tá interessante analisar porque, tipo, aquele spoiler que eu recebi ontem, agora eu consigo meio que, tipo, ver algumas coisas que eu fico meio, será que isso era, tipo, uma dica? Isso era uma dica não, uma pista? E eu, tipo, não percebi antes porque, tipo, sei lá, não era... eu não sabia. Então agora tá sendo interessante, tipo, pensar no livro desse jeito. Ele é um livro que ele é meio contado em memória, tipo, é como se fosse uma grande memória. A gente tem o protagonista, que é o Riobaldo, que ele é um ex-jagunço. E eu não vou falar muita coisa, porque, tipo, o livro ele vai meio que, tipo, se desenvolvendo. Porque, basicamente, tipo, o Riobaldo, ele tá falando com um homem, que é da cidade. E ele tá basicamente contando a vida dele. O cara que escreveu o Mundo Virtual, ele fala que é tipo como se fosse um diálogo virtual, que ele é pela metade, porque tipo, é um monólogo ininterrupto que você só sabe que é um diálogo porque ele vai falando tipo, é verdade, você tem razão, eu tenho que falar sobre isso, conto mais, você não acha? E ele vai meio que contando e ao mesmo tempo ele vai perguntando pro outro cara, tipo, e o que você acha sobre isso? Eu não sei. E ele começa a fazer umas questões, tipo, meio metafísicas, assim, sabe? Meio que buscando entender o que aconteceu e o passado. E tá sendo interessante pensar nisso. Até porque o Guimarães Rosa, eu sinto que, se não me engano, não tinha isso no Instagram. Pelo menos nos 2 que eu li. Que era o Aurelius Augusto Matraga e o Sarapalha. Não tinha nenhuma pessoa da cidade. Então, acho que é. Mas que basicamente, principalmente assim, nos textos posteriores, ele fala bastante sobre, tipo, colocar uma pessoa que é estrangeira em um espaço que ela não tá acostumada e falar, tipo, as percepções dela. Tem muito isso no Buriti, principalmente. Que acabou que eu não li o Dan Lan Lan. Em algum momento eu leio. Mas que é basicamente falando sobre... o protagonista do Buriti, ele é o Miguel, né, o do Campo Geral. Mais velho, e é ele voltando pro sertão. E tipo, ele é estrangeiro porque ele foi pra cidade, ele estudou, ele voltou, agora ele tá voltando como veterinário, mas ele também, ele reconhece algumas coisas, porque tem 2 visitas, né, então ele vai reconhecendo e vai meio no fluxo de consciência dele pensando, tipo, isso daqui que eu vi na minha primeira visita, eu lembro da Glorinha que aconteceu tal e tal coisa. Então o ambiente, o espaço, ele é visto por uma pessoa que é de fora, mas ao mesmo tempo que é reconhecível, porque é um espaço que ele estava acostumado, que ele cresceu, mas é só... agora ele não faz mais parte daquele círculo. E também da Lalinha, né, que é uma... ela é escrita várias vezes na novela como, tipo, uma mulher da cidade. Que só tá lá meio que num grande limbo da vida dela. Então, é uma temática bastante... como é que se fala?
recorrente no Guimarães Rosa. Então a gente tem ele basicamente explicando. Ele, várias vezes ele tem que falar, tipo, porque tal coisa, certão, sei lá o quê. Explicar um pouco a jargonçagem e, tipo... Não sei, ele tem uma relação interessante com a jargonçagem, porque ao mesmo tempo ele parece que é um ex-jargunço que não queria ser jargunço, mas que ao mesmo tempo gostava de algumas coisas de parte dessa vida. Enfim, e basicamente foca na relação que ele tem com o Diadorim? Com o Diadorim e ele caminhando pelo... tipo, como fala? As peripécias dele como jargonço e ele refletindo e tentando entender tudo isso. Então tá sendo uma leitura bem interessante. Eu tô demorando bastante pra ler. Na verdade, tipo assim, 1 hora eu consigo ler, 10 páginas. Que os nossos professores sempre dizem que o curso de letras é um curso que vai meio na contramão, porque a gente nunca faz as coisas muito rápido, a gente inclusive faz as coisas bem devagar. O texto que eu li pra IEL, que hoje a gente discutiu, ele é uma grande síntese de basicamente tudo que a gente falou durante o semestre. Então, sobre Bakhtin, sobre enunciado, texto, linguagem, sobre como sobre o gênero do discurso, como eles são entendidos, como eles foram entendidos, o que isso tem a ver com a reforma. A gente falou bastante da reforma que teve em 1996 no Brasil, no currículo, no sistema de ensino. Então, como isso acabou mudando, mesclando a ideia que se tem de gênero e tipo discursivo, como se fosse a mesma coisa, não é? Sobre como o discurso, ele tá essencialmente ligado a atividades humanas diferentes. E depois a gente também discutiu um texto do Manguenot, que se chama Análise de Textos de Comunicação, que aí a gente também assistiu um vídeo do Fiorin e tal. E para linguística, a gente teve que ler 2 artigos que estavam falando basicamente sobre multilinguismo e sobre a ideia de, tipo, será que língua realmente existe? Língua oficial em um país? Se o Brasil é um país multilingüe, ele fala que o Brasil é um país multilingüe, né? Porque a gente tem, tipo, 300 línguas aqui quase. E sobre como, tipo... o português, ele foi sendo... Ele vem do latim. O latim foi desenvolvendo para chegar no português. Mas aí o português de Portugal não tem nada a ver com o português do Brasil. E a nossa língua tá permeada por línguas africanas, pelo árabe, por línguas indígenas. E como isso vai se separando. Então é basicamente isso que a gente tá vendo. Eu tô lendo... No momento, eu tenho que ler a oratória. Como eu comentei pra vocês, eu já ia ter que ler. Meu professor, tipo, meio que já começou a falar sobre ela. A gente falou sobre o exórdio. E aí agora eu tô lendo, comecei a argumentação. Ele tem umas 20 e poucas páginas, então com fé eu termino hoje. Eu tenho que ler 2 textos pra IELP, pra segunda-feira. E aí depois pra quarta eu tenho que ler mais 2. Mas aí pra quarta fica pra outro vlog, entendeu? Daqui a pouco começam as minhas provas e a gente já recebeu o trabalho final, a proposta mais ou menos do trabalho final de IEL. Então eu preciso ler mais uma coisa pra isso e eu tenho que começar a pensar mais ou menos como vou estruturar. Mas isso vai ficar pra semana que vem, porque meu professor falou que vai, tipo, comentar mais sobre na semana que vem. Eu vou, tipo, só meio que começar a pensar, assim, matutar umas coisas. Então, eu vou admitir, eu não cheguei muito longe desde que eu falei com vocês a última vez. Eu estou na página 145, mas eu consegui ler bastante Tipo, eu consegui avançar, assim, na história. E eu tô anotando bastante coisa. Então, ele tá muito bonito. Meu professor, ele meio que já pulou pra outras coisas. Que no caso seria o trabalho final. Então, tecnicamente, eu não tenho que ler esse livro. Tipo assim... Mas, é como sempre dizem, sabe? Conhecimento nunca perdido. Eu tô investido na história agora. Então, eu vou terminar de ler. E a parte boa é que... Agora que não tem um prazo, eu posso ler ele com, tipo, a maior calma do mundo, entendeu? Sim, novembro... estaremos lendo essa belezura. E assim, eu tô quase na metade. Então... é isso. O que eu tô sentindo um pouco de falta é um pouquinho de uma leitura mais leve. Só que ao mesmo tempo eu tô com medo de, tipo, pegar uma leitura leve e acontecer o que aconteceu com Noivos do Inverno. Que aí, tipo, eu tive um fim de semana livre e eu terminei ele. Aí eu fiquei sem ter o que ler no ônibus. Então eu tenho que puxar esse trambolho no meio do ônibus. Falando em Noivos do Inverno...
eu terminei... eu terminei no começo da semana, mas eu não falei com vocês o que eu achei. Basicamente, eu gostei muito da história, tipo, eu gostei do jeito que o mundo foi construído, tipo, é um mundo muito interessante. Só que assim, o que eu não gostei, esse livro ele parece um prólogo de tipo 400 páginas. Tipo, não acontece nada pelas primeiras 200 páginas. Ela fica parada no mesmo lugar. Então, assim, parece que no começo do livro vai começar e vai ser alguma coisa, uau! E aí, tipo, meio que quebra a expectativa. Eu já sabia disso quando eu fui ler o livro, porque já tinham falado pra mim. Então, tipo assim, eu estou ansiosa para ler o resto da tetralogia. Mas, assim, ele é um grande prólogo. Ele é meio... Não meio maçante, porque, tipo assim... ele é um livro que você lê muito rápido, tipo assim, dá pra você sentar e ler, assim, várias páginas sem a menor preocupação, entendeu? Mas o problema é que, de fato, tipo, não acontece muita coisa. Eu vou ler o resto da série, eu fiquei muito investida. E, normalmente, às vezes, eu ficava com raiva da Ofélia, porque... quando no livro, na sinopse, diz que ela é honesta e cabeça dura, eles não estão mentindo. Tipo, essa menina, ela falta um filtro, às vezes, que, tipo, ela só fala a primeira coisa e fica amiga. Amiga, pelo amor de Deus. Então, ela me fez passar um pouco de raiva. Mas, tipo assim... ué, faz parte. Agora, um conhecimento muito niche, agora, bem nichado, é que... eu imaginei... uma coisa que me irritou. Toda vez que o Thorne aparece... ela tem que mencionar que ele é, tipo, muitas cabeças mais alto do que ela. Tava começando a me irritar, porque toda vez que ele aparece, é isso. Eu entendi que ele é muito alto. Eu não sei nem se é porque ela é muito baixa. Eu acho que é só porque ele é muito alto, de fato. Tipo, ela deve ter uma altura normal, mas, tipo, eu acho que é ele que é muito alto. E eu fiquei, tipo, tá bom, já entendi. Mas, assim, na minha cabeça, eu tava imaginando ele como o ator do Cregan Stark. Porque falou, ele é loiro, muito alto, e ele é um casaco de pele. Então eu fiquei, tipo, então ele é o Cregan Stark. Só que sem a peruca. Então, tipo, na minha cabeça, ele é o Tom Taylor. Vou ver se eu acho ou em alguma outra biblioteca, que não a da USP, porque não tem lá o segundo livro, só tem na Daihachi. Ou vou ver se eu acho em alguma biblioteca da prefeitura. Ou eu vou ver se eu acho na Feira do Livro da USP. Hoje vamos ler alguns textos.